Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. Bem-vindos ao canal Débora de Emília. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. Então, pessoal, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. E vamos aqui no capítulo 12. O último vídeo nós paramos no final do 11. Vou fazer a leitura aqui dentro da minha casa, porque está chovendo. A lavanderia está molhada, não tem como fazer lá fora. E o vizinho também está com o som ligado, né? Daí vai aparecer o som nos vídeos. Vocês vão escutar, eu não sei se vai aparecer no vídeo um sonzinho do meu banheiro. Porque o banheiro, como não tem janela, tem uma ventoína, acho que é para puxar o vapor do chuveiro. Então, e a lâmpada eu deixei ligada para dar uma melhorada na luz do vídeo. Porque ele estava apagado, ficou muito ruim. Então, sem muita conversa, vocês perdoam qualquer coisa, me desculpem. E vamos embora para a palavra de Deus. Eu não sei se eu leio com óculos ou sem óculos. Vamos ver aqui. Por enquanto o óculos está dando para ler. Se começar a embaçar, nós tiramos o óculos, né? A gente tira o óculos. E o livro de crônica, no primeiro livro de crônica, no capítulo 12, o texto está escrito assim. Os que vieram a Davi em Ziclag. 12. Vamos embora para a leitura, né, pessoal? Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas. Com o arco eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Zemá, o Gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaía, e Gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusaí, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filho de Jeroão, de Gedor. E dos Gatidas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra, para pelejar, armados com escudo e lança. E seus rostos eram como o rosto de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o primeiro, Obadias o segundo, Eliebe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Esses dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi lhe saiu ao encontro. Ele falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães e milhares dos de Manassés. E esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo
dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, esse é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados, para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães, da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muito deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens, poderosos, homens de nome, nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes, para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gatitas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinham o mesmo coração, para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos, de mais perto até Isacar, e Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulos e sobre bois, pão, provisões e farinha, passa de figos e caixas de passas, e vinho e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E Davi tomou conselhos com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baala de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus, com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tinha. 14. Davi faz acordo com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi,
e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. As mulheres de Davi. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, e Ibar, Elisua, Eupelete, Enogá, Nefeque e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. As vitórias de Davi sobre os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse: Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirá atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído junto de ti, para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Geser. Assim se espalhou o nome de Davi por toda aquela terra, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. 15. A arca levada para Jerusalém. Davi também fez casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel, em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e dos seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes, Sadoc e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhe: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pela vara que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Eumã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, e com ele a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Jaziel, Semironote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Mienéias, Obed, Edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes sobre alamote. E Matitias, Elifeleu, Mienéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias, com harpas sobre
Seminite para sobressair. E Quenaías, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Beraquias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amasaí, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeiás eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, com júbilo, e ao som de buzinas, e de trombeta, e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou em seu coração. 16. Deixa eu beber uma água aqui. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como mulheres, e cada um pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Deus. E pôs algum dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo, depois dele. Jeiel e Zemiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com alaúde e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que... deixa eu chamar aqui. É salmo mesmo. Para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecida as tuas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e os meus profetas, não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e muito temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor, na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegre-se os céus, e regozije-se a terra, e diga:
Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a ordenara para cada dia. E mais, a Obed-edom, com seus irmãos, 68. A este, Obed-edom, filho de Geduntum, e Oza deixou por porteiro. E deixou a Sadoque, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor, continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. E com eles a Emã, e a Gedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então todos os povos se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. 17. Minuto. Davi deseja edificar o templo. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Vai chover, gente, o céu está escurecendo. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e disse a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor do exército: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefes do meu povo Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel. Eu plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão, como dantes. Só um pouco alto. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência, depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus.
Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu povo. Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, Israel? Única gente na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito? E confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo, para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste a teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Confirma-se e engrandece-se o teu nome para sempre. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E permaneça firme diante de ti, a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste aos ouvidos de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Amém. Então, gente, aqui nós terminamos o capítulo 17, né? Vou parar aqui, para não ficar uns vídeos muito longos, né? Que acaba sendo cansativo. Aqui a gente vê aqui, né, que Davi, ele queria edificar a casa para guardar a Arca da Aliança, mas Deus não quis. Deus falou que na geração dele quer edificar, né? Como a gente vê que foi Salomão, o filho dele. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos da Bíblia de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vocês compartilham, deixa o like, comenta. E vamos embora para a leitura da Bíblia, né? Que é muito bom, é maravilhoso. E assim Deus vai abrir nosso entendimento, vai abrir nossos olhos, né? Porque a Bíblia mesmo fala que o meu povo sofre por falta de entendimento. Depois, na frente do Novo Testamento, Cristo fala: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Acho que é isso, gente. Me perdoem qualquer coisa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura do vídeo da Bíblia, se o nosso bom Senhor assim permitir. Beijo e tchau a todos vocês.